Pode aumentar, em nome de Jesus. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce e faz mães de filhos, é o mesmo que brada do ar. Não temas, sou contigo. Eu já dei o caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto haverá.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz.
Senhor está conosco em meio à tempestade, em meio à dificuldade. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é o poderoso. Oh, aleluia. Não conta aquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Escudo para os que nem Todo-Poderoso. Você confia naquele que pode fazer infinitamente mais. Aplauda ele bem forte. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Pode se sentar, irmãos. Eu acredito que, como eu, muita gente aqui está cansada da semana. Aleluia. Falava para o meu pai que ontem, quando eu pensava que ia sentar para descansar um pouco, a parede, o vidro dos pedidos enchia. Quando terminava, enchia de novo. Quando terminava, enchia de novo. Eu falei, meu Deus, eu não estou aguentando mais. E encheu outra vez. Glória a Deus. As mãos do Senhor se manifestam na sua vida nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Eu tinha preparado uma ministração um pouco mais detalhada, um pouco mais elaborada. Só que esta semana surgiram algumas situações que me fizeram repensar a ministração. E aí todos os dias quando eu entro no meu carro, aparece um capítulo e versículo. Eu falei, meu, que capítulo e versículo é esse que aparece? Toda vez que eu entro no carro. É o abençoado ali que conectou no Bluetooth. E aí aparece lá. Abra uma Bíblia de vocês no capítulo do livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Todos acharam? Amém? Vamos lá? Todo mundo lê em alta voz? Quem tiver com a Bíblia aberta, pode ler aqui. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O que fala demais Arruína a si mesmo. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Consagre esse momento ao Senhor. Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, ó Deus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. A Ti toda a majestade. Te pedimos permissão, ó Deus, para que falemos da Tua palavra. Se manifeste entre nós, ó Deus. E nos ensine aquilo que é a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Durante esta semana aconteceram algumas coisas que me chamaram a atenção. 3 situações do cotidiano. A primeira, 3 homens, 3 crianças entraram na pizzaria, pediram para colocar as mesas do lado de fora. Porém, eles falavam muito alto. E eu tenho uma audição um pouco doentia, sabe? Ela consegue ouvir 3, 4 pessoas falando ao mesmo tempo. E por incrível que pareça, a conversa daqueles 3 homens era a respeito de um assassinato. Isso mesmo que você ouviu. O fato dos 3 estarem conversando a respeito de um assassinato não me choca. O que me choca é que crianças de 6 a 11, 12 anos no máximo, 3 crianças
estavam na mesma mesa que esses 3 homens, 3 meninas, para ser mais exato. E eles contavam com detalhes o que é que eles haviam feito e aonde é que eles haviam acertado os filhos, junto das crianças. Mas o que fala demais arruína a si mesmo. Pasme, o pai das meninas foi o que atirou. Lembra que lá no livro, se eu não me engano, de Êxodo, fala a respeito da maldição hereditária, que muita gente carregou como se isso fosse um espírito, um demônio? Acorde dele. A maldição hereditária é um costume que passa de pai para filho. Sabe como é que eu passo o meu costume para o meu filho? Falando demais. Porque o coração derrama através da boca aquilo que ele está cheio. A segunda situação, 4 criancinhas, 2 mulheres, uma de colo, e elas comiam um brotinho. Quem conhece o brotinho sabe que é 4 pedaços. Eu falei, José, essa conta não está fechando, né? É muita gente com um pedacinho pequeno. Legal. Cada uma das adultas pegou um pedaço grande do brotinho e dividiu 2 pedaços em 4 pedaços ali e deu para as crianças. Uma das crianças disse assim: mãe, que bom que o meu pai pagou uma pizza para nós, né? E aquela mulher levantou uma fúria, com um ódio tão grande dentro do seu coração e disse assim: eu já falei para você que o seu pai é um lixo, o seu pai não presta, quem dá as coisas para você sou eu, não é ele. Aquelas mulheres é casada comigo. Ela é casada comigo. Essa criança, quando crescer, vai ter o mesmo temperamento dessa doentia mãe. Porque o que fala demais arruína a si mesmo. O terceiro, esse é de lei. Quando ele chega na pizzaria, eu já sei que vai ter conversa fiada. Ele se autovaloriza. Ele é bom em tudo. As pessoas que andam ao redor dele, nenhuma delas presta. Ninguém faz o que eu faço. Ninguém é como eu sou. Ninguém é quem eu sou. E você olha o histórico de vida da pessoa e você vê que não está batendo. A matemática não fecha. O cara era empresário, tinha um restaurante grande, com ênfase no grande. Hoje vive morando de aluguel, separado, sem os filhos, pois a soberba e a arrogância não saíram dele. E ele vocifera como se ele fosse alguma coisa muito importante acima dos demais. Bom, presbítero, mas o que é que o senhor quer dizer com isso tudo? O que eu quero dizer com isso tudo é que estas características que nós estamos vendo nas pessoas do mundo lá fora estão aqui dentro. O que é que você tem falado dentro da sua casa, próximo dos teus filhos, distante do seu marido, ou distante dos demais que andam com você dentro dessa eclésia?
Ninguém para você presta aqui dentro. O seu marido ou a sua esposa é um lixo? Você é um otário, um bobalhão. Será que você tem matado pessoas através das suas palavras dentro da tua casa? Pode pôr para frente isso aí, Lucas. Será que você tem matado pessoas dentro da sua casa através das suas palavras? Nós que estamos aqui na linha de frente temos a obrigação de vigiarmos com aquilo que falamos, pois as vidas estão ouvindo. As pessoas estão observando. E por incrível que pareça, o maior número de pessoas que saem de dentro da igreja saem porque alguém, infelizmente, falou que não devia. Quem é você dentro da sua casa? Porque fazer carinha de crente aqui dentro da igreja é fácil. Subir aqui para cantar, subir aqui para pregar, sentar aí para poder ouvir, isso aí é moleza, irmãos. Quem é você no teu trabalho? O que é que você tem falado no teu trabalho que testifica contra você? Irmãos, eu vou falar para vocês, ser dono de pizzaria não é um mar de rosas não. Porque tem dia que você esbarra com um certo tipo de gente que dá vontade de esmurrar. Estou falando sério. Dá vontade de esmurrar. E aí eu não estou falando como presbítero, estou falando como pessoa normal, como todo mundo é. Você já imaginou? Eu demorei tanto tempo para construir o nome da pizzaria. E de repente eu pego um infeliz desse e esmurro ele. Como que fica o nome da pizzaria? Vai para a lama. Agora voltando para o presbitério. Como presbítero, se eu pego e esmurro com palavras alguém, essa pessoa vai sair vociferando contra a placa da igreja? Não. Ela vai falar contra Cristo. Porque ela vai começar a falar, eu não creio mais na Bíblia. Eu não creio mais em Jesus Cristo. Porque o amor que é pregado na igreja não existe. Sabe os seus filhos? Se você não exercer o amor que há contido dentro dessa palavra, também com os seus, no futuro, eles vão se arruinar. Sabe por quê? Porque ao invés de praticar a palavra dentro da sua casa, você tem praticado outras coisas. Irmãos, há um tempo atrás, eu fiquei muito chateado. Falei, poxa vida, eu contava com esse cara para trabalhar comigo e tal. Aí eu peguei, fui orar e falei assim, Senhor, se esse é o caminho que ele tem que seguir, eu vou liberar a vida dele para ele ir. Mas eu fiquei com aquela mágoa dentro do coração. Tipo, eu queria muito que ele estivesse aqui do meu lado. E aí eu deixei. Deixei, passou 1 ano, passou 2, passou 3, né? Passou 4. Eu falei, irmão, perdi meu braço direito. Só que em momento nenhum, irmãos, em momento nenhum, eu cheguei e apontei o dedo na cara dele, jogando toda aquela mágoa que eu estava sentindo. Eu estava magoado. Mas eu esperei no Senhor. Falei,
Se não é ele, vai aparecer alguém para minha vida. E aí, de repente, um dia ele chega e fala: pai, eu vou sair da empresa. Mas você vai sair da empresa e vai para onde? E as suas dívidas? Não. Ele falou: não, eu vou voltar para a pizzaria para te ajudar. O senhor precisa de mim lá. O senhor precisa de mim. E nesse inteirinho, desses 4 anos, eu ouvi diversas pessoas dizendo: ah, mas ele saiu da pizzaria porque o pai dele é um ogro. O pai dele é um bicho. Eu sou, irmãos, sou um ogro. Eu não arrego, não. Se precisar de uma tabica bem aplicada, tá o pai aqui. Aqui. Sabe? E aí eu peguei, olhei para ele e falei: você tem certeza disso? Ele falou: tenho. E aí eu glorifiquei ao Senhor, por quê? Porque se eu tivesse abrido a minha boca para poder falar contra a vida dele a respeito do que ele havia escolhido, ele não estaria longe. Estaríamos os dois, um bicudo com o outro, e longe um do outro. Tenha sabedoria, meu irmão. Tenha sabedoria, meu irmão. O seu marido não é uma sumidade de inteligência. Ele é suscetível a erros. Da mesma forma que você, irmã, também é suscetível a erros. E aí parece que quando você erra dentro de casa, a pessoa que está do seu lado, de mãozinha dada, ah, meu pai. É sabedoria isso, irmão? É sabedoria? O que fala demais, arruína a si mesmo. Você pode se dar, mas você só não pode brincar. Você pode até ficar brava com ele ou com ela, mas até para ficar bravo tem que ter um limite. Aprenda a exercer estes limites. Aprenda a exercer esses limites. Olha, difícil. Não é fácil, mas tem que aprender. Tem que aprender. Porque senão, irmãos, você vai fazer como o primeiro exemplo. Você vai estar assassinando alguém muito próximo a você, alguém que o Senhor colocou na sua vida. Não é santo casamenteiro, mas o Senhor colocou na sua vida para que você e ele vivam uma vida de casal. Facinho uma vida de casal. Facinho. Das irmãs, compre um vidro de Lexotan, um calmante, e dê para o marido. Pronto, ele vai ficar lesado e você vai viver sua vida. Ele não vai te acasar. Para os irmãos, comprem um armário de sapato, outro de roupa, para que ela fique bastante tempo admirando os sapatos e as roupas. Acabou. Isso não é vida de casal. A vida de casal é cheia de percalços. Os filhos. Ah, presbítero, mas você está falando do casal e o individual? Irmãos, você vive sozinho, mesmo casado. Porque algumas ideias e decisões, elas brotam só aqui dentro. E aí você tem que tomar essa decisão, às vezes, sozinho. Sozinho. Uma decisão individual no coletivo. Ó, que doidice.
Porque uma decisão sua afeta o... Não seja individualista. Tome as decisões no momento certo. Mas pense que essa decisão vai afetar todo mundo. Eu conheço muitos casais que se separaram porque o marido era individualista. Tudo ele centralizava nele. Em mim. O que vestir, o que comer, o que beber, onde gastar, com que gastar. Vou comprar um carro, já comprei, está ali na porta. Eu fui comprar esse outro carro, eu reuni a família. Agora todo mundo aqui dentro da Chimbica e vamos olhar um carro ali. Todo mundo. Só não foi a Maria Chica ali que ela estava dormindo. Boa, de novo. Ela é sábia. Ela é sábia, essa aí. A parte melhor da festa ela tira dormir. Mas eu não tomei sozinho a decisão. Eu trouxe a decisão para dentro da minha família. Um pensamento individual que se transformou em uma decisão coletiva. Tem muito casamento se destruindo pelo individualismo. Individualismo. Minhas contas, suas contas. Minhas coisas, suas coisas. Então o que eu faço com 1 Coríntios 15? Que diz que o homem e a mulher se tornam uma só? Repete. Uma só carne. Se é uma só carne, irmãos, minha dívida, sua dívida. Meu lucro, seu lucro. Meu dinheiro, seu? Opa! Tá vendo aí como que é? Tá vendo? Vamos lá, irmãs. A maioria pode dizer: meu dinheiro, seu? Dinheiro. Nossa, que timidez para dizer seu dinheiro. Vamos de novo exercitar essa parte, pastora. Não esconde as unhas, não. Meu dinheiro, seu dinheiro. Está começando a aprender. Os homens a mesma coisa. Para nós homens, meu dinheiro, seu dinheiro. Meu carro, o seu carro. Irmãos, eu vivo no coletivo. Meu carro, seu carro. Seu carro. Porque os três dirigem. Às vezes falta carro. Porque são 3 dirigindo. A única coisa lá que não é no coletivo é a motoquinha. Que a motoquinha é só o Zé Henrique andando. Mas fora isso, eu aprendi que eu devo viver uma vida no coletivo. Presbítero, isso se aplica à igreja? Se aplica à igreja. Ô Zé, desliga esse fundo musical, porque o pessoal já está querendo dormir. Eu estou ouvindo um mimimi na minha orelha aqui, é o fundo musical. Se aplica à igreja? Se aplica à igreja. Nós vivemos aqui num coletivo. Os problemas da igreja são nossos. As alegrias da igreja são nossas alegrias. E eu não estou falando de nada espiritual, eu estou falando de plano físico. Tá? Eu estou falando de coisas palpáveis. Água, luz, telefone, aluguel. Certo? E eu não estou aqui também estipulando valores para você pôr no envelope de oferta do dízimo. Seja livre para adorar ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta. Certo? Seja livre. Mas não seja omisso. Não seja omisso. Porque o fato dessas portas se fecharem pode ser um assassinato espiritual de alguém que precisava ouvir a palavra. Amém? O fato de você desprezar a coletividade
impedindo com que o ensino seja pregado, ou que a palavra seja pregada, pode testificar contra você amanhã. Tem uma dormindo ali já desmaiada, outra aqui está inteira, outra ali já está inteira também, já acordou. Essas crianças precisam aprender a respeito do Evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Porque ensina a criança o caminho que ela deve andar, não que ela vai aprender já, não. Para que no futuro ela não desvie. Deixa eu só te falar uma coisa. Você já reparou que Jesus Cristo nos chama de crianças? Na sua palavra? Aquele que não nascer de novo. Vinde a mim as criancinhas. Se essas portas não estiverem abertas para recebermos o ensino, como é que eu vou deixar de ser criança? E se eu estiver me alimentando somente das notícias ruins, como aquela mulher, ou como aqueles 3 rapazes, aprendendo o que não se deve aprender? Irmãos, eu contei bem por cima a história dele. É bem pesado mesmo. Eu dei graças a Deus que eles pediram para colocar a mesa do lado de fora. Ainda bem. Porque senão eu ia gravar tudo isso na minha cabeça. Parece um gravador. Eu sento na pizzaria e eu vejo eles lá fora conversando. Amém? Você já imaginou? Se eu que sou humano, falho, cheio de defeito, consigo ver a cena acontecendo de novo, imagine aquele que te criou. O que é que ele consegue ver a seu respeito? O que é que ele olha e fala, esse filme de novo? Essa postura novamente, essa negligência na igreja, abraçouras e sapatinho de fogo e algumas coisas, dá uns 2 giraia. Mas na escola é o capeta em pessoa. No trabalho é o agente 007, disfarçadinho de Jesus. Ou o ventilador de parede, né? Dentro de casa, as irmãs, eu estou falando com as irmãs porque tem mais mulher casada aqui do que homem. Mas isso serve para nós tudo aqui, tá? Eu, Jô, pai, tal, todo mundo aqui que é marido, o Lucas. Toma vergonha. Quem é que você tem tratado dentro da sua casa? Como é que você tem tratado a tua esposa? Como é? Como é o tratamento que você tem dado para a tua esposa? Irmãos, eu tenho redes sociais. O pastor me mandou um vídeo, acho que já tem umas 3 semanas já que eu fui ver ontem. E é da pizzaria, não é meu pessoal. O meu pessoal eu nem uso. Da pizzaria, para você ver que eu estou entrando bem no Instagram da pizzaria. Será que você tem valorizado mais as redes sociais do que o relacionamento social? Será que você tem se relacionado mais com as pessoas de fora? Aberto demais a sua boca, aberto demais a sua boca para falar o que não deve, para que a sua ruína a ti sobrevenha? Irmãos, eu tenho pouquíssimos amigos. O meu maior amigo é Jesus. Mas um dos meus maiores amigos aqui na terra faleceu há 1 ano e meio atrás. Eu tenho mais um assim que eu posso dizer, não, esse sabe da minha vida por inteiro. Só.
Aprenda a se resguardar das amizades. Porque nem todo mundo que bate nas tuas costas é teu amigo, é teu irmão. Aprenda a se... Ah, mas o presbítero é muito fechado, só anda de cara carrancuda. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no passado eu vivia de sorriso de canto em canto da orelha, com amizade de todo tipo. Eu andava com cachorro, periquito, papagaio. E chamava todo mundo de meu. E abria a boca para minha ruína. Eu abri tanto a minha boca para minha ruína que eu quase acabei com o meu casamento. Quase. Eu só não acabei porque Deus não permitiu. E a nega véia segurou o pé e falou: daqui você não reda. Amém? Mas sabe por quê? Porque eu valorizei mais as pessoas de fora do que os que estavam dentro de casa. Aprenda a valorizar quem está dentro de casa. Quem está do teu lado na tua cama tem tanto defeito, mas tanto defeito, mas tanto defeito. Tem ou não tem, irmã Jorge? Tem ou não tem? Pastora? Não tem nada. É um lord. É um príncipe. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem escolheu casar com eles foi vocês. Agora aguenta, coração. Agora aguenta. E a mesma coisa para os maridos. A obrigação de cuidar do casamento não é da esposa. A esposa edifica o lar. Mas a obrigação de cuidar do casamento, da estrutura chamada família, que envolve o casamento, é do marido. Você é obrigado. Você é a estrutura desse casamento. É você que segura o rojão. Agora tem um bando de homem frouxo que qualquer coisinha que... Isso eu não aguento não, Senhor. Aguenta. Aguenta. Abra a sua boca para edificar a sua esposa e não para destruí-la. Corrija. Corrija. Ops, calma aí, minha filha. Vai devagar que você está atropelando o negócio aqui. Calma, calma. 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 Mas seja sábio. Seja sábio. Não haja no impulso, na emoção. Às vezes, quando a Sandra me tira do sério, acontece isso sempre. Sabe o que eu faço? Eu saio de pé. Eu procuro uma outra coisa para fazer e tal. Vou saindo, vou dando aquela distância. Ela... A nega, quando começa a falar, Jesus. Aí, dou uma distanciada e tal. Aí daqui a pouco eu pego e... Aí não tem jeito. Contra fatos não há argumentos. Amém? Só que você tem que ter sabedoria. Você coloca a mão na água quando ela está fervendo para fazer o café? Você só coloca quando ela está fria, não é? É a mesma coisa do casamento. Se está fervendo, para que você vai meter a mão para poder? Você se queima, se irrita, chuta o caneco. Aí a mulher também se irrita, já joga água quente na tua cara logo de vez. Amém? Saiba guardar a tua boca para que você não se arruine. Irmãos, é muito mais difícil arrumar o que quebrou do que manter o que está certo.
É muito mais fácil. Só que o grande problema é que nós não queremos ceder. Eu tenho a minha opinião e a minha opinião é a opinião de rei. Não volta atrás. Filho. Então você vai morrer sozinho. Vai morrer sozinho. Porque mulher nenhuma vai aguentar você a vida toda com essa sua opiniãozinha esdrúxula. E a mesma coisa para as irmãs. A estressadinha, a louquinha da história, qualquer coisa quer quebrar os pratos, qualquer coisa quer tacar a casa em cima do marido. Você vai morrer só, filha. O máximo que você vai ter é uma enfermeira para poder fechar e abrir o soro só e acabou. É o máximo. Você quer isso para a sua vida? Quem aqui quer? Levanta a mão. Não, ninguém quer. Não quer, né, irmão? Uma enfermeira só para abrir e fechar o soro? Não? Então aprenda a mudar. Você quer, Lucas, uma enfermeirinha só para abrir e fechar o soro? A Juliette já falou que não pode. Tá certo? Aprenda a mudar. Aprenda a olhar para você e ver que, puxa vida, eu sou autoritário. Eu sou autoritário, eu preciso mudar. Eu preciso ceder em algumas situações. E isso eu estou falando para o marido, para a esposa, para a igreja e com os filhos. A Rosana tem 2 adolescentes. Eu tenho 2 aborrecentes. Oh, 2 adolescentes. A irmã tem uma aqui. Ela chegou mais dormindo do que acordada na igreja. Hoje eu olhei para ela, nem vi a paz. Eu falei, deixa ela acordar primeiro, né? Deixa ela acordar, a hora que ela acordar. A Juliette tem a nossa irmã aqui, essa benção do céu, e o abençoado do trovão ali. Não é fácil lidar com esses caras. Não é fácil. O pastor tem 3. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas quem disse que é assim? Quem disse que é assim? Não é fácil. De vez em quando eu tenho que dar uma ajustadinha ali. Esse aqui já não dá mais, já tem, é maior que eu já. Uma pancadaria nós dois. Dá para ouvir de lá de cima lá do centro de Guarulhos, da Formiga aqui, lá em casa, lá do palco mesmo. Um choque danado, mas não pode. Ele já é homem. Já é um homem já. Eu estou torcendo a Deus que alguém apresente um presente de Deus para ele. A menorzinha dá. Só que tem que ter sabedoria, irmãos. Se toda hora que você estiver nervoso, estiver irritado, estiver estressado, você abrir a sua boca para falar demais com os seus filhos, você vai se arruinar. Porque o número de filhos de diáconos, presbíteros e pastores dentro dos presídios beira aos 98%. Nós temos uma nação de homens e mulheres de Deus afastados do Evangelho, presos nas cadeias. E aí você vai perguntar o histórico do porquê que esse jovem não seguiu. Por traição, espancamento verbal. Eu acho que esse é o pior. Porque às vezes você bater, passa. Mas o verbal, ele machuca por dentro e fica o resto da vida atazanando o juízo da pessoa. Fica o resto da vida. Eu tenho um apelido que me colocaram, um apelido não, né? Um xingamento que me colocaram quando eu era mais novo, que se hoje eu escuto, arruma para a cabeça ainda. Arruma. A minha família tinha uma mania de me chamar de vagabundo.
Aí eu pegava e falava, minha família não, meus familiares, né? Família é uma outra situação. E eu pegava e falava comigo, um dia da prova com esses infelizes, quem é o vagabundo? Só que eu pensava em, ó, dá pelo menos umas 2 balas na orelha, entendeu? Dá um peteco na orelha para poder falar o vagabundo aí, ó. Fala de novo para ver se você não vai no mesmo lugar que ele. E isso, meus irmãos, até os 23 anos de idade me consumia. Aí dos 23 anos para frente, dos 24 para frente, eu tomei vergonha. Comecei a fazer um jeito de trabalhar. Até porque nunca gostei de trabalhar. Mas não era vagabundo, né? Não é porque eu não trabalho, porque eu quero vagabundo. Não justifica. Era preguiçoso, glória a Deus pela vida da Rosana, era preguiçoso. Não era vagabundo, porque vagabundo não trabalha, eu trabalhava. Eu só não gostava de trabalhar. Hoje não tem mais essa opção de não gostar de trabalhar. Não tem mais. Só que essas coisas que nós falamos, nós falamos, criam raízes. Criam raízes dentro de cada um de nós. Dos seus filhos. Tem mulher que não sabe abrir a boca para abençoar a vida do marido. É só paulada, só lenhada. Tem marido que é a mesma coisa. A mulher não presta para nada. Eu não vou dizer para que ela presta, porque a gente está no horário nobre. Mas, para ele, fora isso, isso é um imprestável. Essa mulher é uma lesada. Essa mulher, meu Deus do céu, eu não sei o que eu estou fazendo com essa mulher, que eu não pego e não dou um fim nela. Troco ela num 2 galizé, um 4. Vai dar mais lucro. Vocês estão dando risada? Vocês estão dando risada? Tem muito casamento que é daí para pior. Eu estou só floreando o negócio. Entendeu? Estou só floreando a coisa para não ficar tão tenso a pregação. Aprenda a abrir a sua boca para conservar a sua vida. Aprenda a abrir a sua boca. Ficou bom esse negócio aqui, viu? Ficou maravilhoso. Aprenda a abrir a sua boca para conservar a sua vida. Porque um homem sem paz não tem vida. Uma mulher sem paz não tem vida. Uma família sem paz não tem vida. Quer ter vida? Aprenda a conservar a sua boca. Vigie daquilo que você fala. Vigiando com aquilo que você fala, você começa a adestrar o teu coração. Você começa a adestrar o teu coração. Para que ele não comece a querer derramar aquilo que está cheio. Irmãos, não se ilude. Pensamentos ruins nós teremos até o último dia das nossas vidas. Não fique transformando ninguém em santo, que é para que depois você não se frustre. Porque, pô, você transforma o pastor Jefferson num santo, uma hora ele está num dia ruim, ele pega e faz alguma coisa que vai chocar você, aí você, poxa vida, mas eu esperava tanto do pastor Jefferson, cara, porque você errou. Você esperou da pessoa errada. Nem? Ele é humano como vocês. Como eu. E se nós colocamos as nossas esperanças na pessoa errada e não em Jesus Cristo, a tendência é nos frustrarmos. Tá certo? Se coloque em pé. Eu espero que vocês tenham recebido a palavra do Senhor.
E que essa palavra tenha sido derramada num terreno fértil, num solo em que vai brotar. Amém? E que a família de cada um de vocês seja abençoada pela tua boca. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Você está próximo aí da sua esposa, família, né? Se não está, se não tiver, feche seus olhos. Revela o seu pensamento a ele, a ela. Amém? Senhor, nós louvamos a Ti, ó Deus, por essa palavra. Senhor, é tremendo que às vezes nós estamos vivendo algo e não pisamos o pé aqui dentro. Para ouvir a Tua palavra, o Senhor vai testificando tudo aquilo que nós estamos vivendo, nos ensinando, nos exortando, Senhor, nos edificando cada vez mais. Pai, continue, Senhor, abençoando a vida dos Teus filhos, ó Pai. Continue conservando, que nós vamos cada vez mais conservar, ó Deus, nossa família, o nosso chamado, o aprendizado com o Senhor cada dia mais. Senhor, obrigado a Deus, que a nossa carne não fale mais alto do que a verdade do Teu Espírito Santo em nós. Senhor Jesus, abençoe cada casal, cada família, cada filho, ó Deus. Abençoe, Senhor, a vida de cada um. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Nós louvamos e bendizemos ao Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém? Que o grande